A ministração dessa noite eu quero chamá-la de Trazendo os Sacerdotes. E por que trazendo os sacerdotes? Eu vou, para que você entenda, fazer uma breve introdução e eu vou continuar a mensagem que nós pregamos no culto passado. Se você quiser, está lá no canal de YouTube que a gente tem, você pode ouvi-la e fazer uma ligação com a mensagem de hoje. E aí, eu queria colocar como introdução que toda mensagem ela tem que ser centrada na Bíblia. Toda mensagem tem que ser centrada na Bíblia. Ela deve explicar o texto e trazer aplicação para a sua vida. E para isso eu vou ler um texto na palavra, Lucas 24, 13 e 27. Talvez esteja um pouco diferente da versão que o João Marcos vai colocar ali, mas você vai acompanhando, porque essa daqui é na nova linguagem de hoje. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Eu fui pesquisar, 11 quilômetros dá 3 horas de caminhada, mais ou menos. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, se você olhar, o que acontece aqui? Jesus, obviamente, eu acredito que ele não estava com a Bíblia da época, que era o rolo, né, onde tinha o pergaminho, mas ele começa lá no Antigo Testamento e vai falando: olha, quando Moisés fala isso, ele está falando de mim. Quando Isaías fala isso, ele está falando de mim. Então, o que acontece? Jesus usa a Bíblia e tira para eles uma mensagem. Qual a mensagem que Jesus tira naquele momento para eles? Que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, que ele morreu, era parte do plano. E eles, por não conhecerem a Bíblia, estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Então, toda pregação, ela tem que te explicar o que o texto diz e uma aplicação prática. Jesus colocou o panorama, mas também tratou da tristeza do coração deles. Então, todo pregador deve, sob inspiração divina, explicar como o texto lido traz uma resposta à pergunta do teu coração. Como as Escrituras servem para tratar a tristeza e as dúvidas que surgem. E uma das coisas que eu tenho orado, porque lá na frente, depois ali no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, ele fala assim, que os dois falam: porventura não nos aqueceu o coração
enquanto ele explicava as Escrituras, eu tenho pedido a Deus que, enquanto nós pregamos, o teu coração seja aquecido com a explicação da palavra. Uma outra coisa eu falei semana passada, que é o estilo literário do Velho Testamento. O estilo que o hebreu escreve, ele conta algo, mas ele quer explicar e aplicar uma moral. Então, quando você lê a Bíblia e ela fala que Jesus morreu e ressuscitou, não está só contando como um jornal. Está dizendo ele ressuscitou para pagar os seus pecados. E aí, se você entender essas duas coisas que eu pontuei, quando nós lemos agora o livro sobre a vida do rei Ezequias, você vai começar a tirar lições para um reavivamento interior e exterior. Vamos ler 2 Crônicas, livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1 ao 5, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor de vossos pais, Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, essa noite eu estou lendo esse texto, não é só porque eu quero que você entenda, conheça sobre o rei Ezequias. Eu quero que você paute a sua vida, tome decisões em cima do que Ezequias decidiu. E aí, se nós olharmos, continuarmos no texto, a primeira lição que a gente tem aqui é que ao começar o seu reinado, sua vida profissional, pessoal, Ezequias decide abrir e reparar as portas do templo, a sua vida espiritual. Ele poderia dizer que primeiro eu vou me estabelecer como rei, eu vou entender o que meu pai deixou, eu vou buscar conselheiros que sejam mais jovens do que o meu pai tinha, e aí depois eu vou cuidar das coisas de Deus. Trazer um paralelo para vocês, meu filho João Marcos começou a faculdade esse ano. Seria como se ele falasse assim: pai, eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou me formar, depois que eu me formar, aí eu vou ver essas coisas de Deus. Por enquanto é muita coisa para minha cabecinha, então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou me formar, vou estudar, daí depois eu vou casar, que demore, ele disse que não, mas eu vou casar, eu vou fazer a minha residência, aí depois eu vou começar a servir na igreja. Você consegue entender? Ezequias fala, não, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a faculdade, eu vou restaurar o meu templo interior. E é isso que eu estou te convidando. Talvez você esteja recomeçando algo na sua vida, talvez você mudou de cidade, eu não sei o que está acontecendo. Talvez seja agora, 2024, que vai entrar e você está tomando uma decisão pessoal, profissional. Paute, ao mesmo tempo que você decide o profissional, decida pelo espiritual também. Então, eu gostaria também de falar que a gente está falando do templo interior, Ezequias. Nós vivemos hoje uma situação no mundo cristão, eu diria que até eu já passei por isso de certa forma, que é quando a gente fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu posso tocar minha vida como cristão isolado em casa, eu não preciso ir numa igreja, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu poderia citar alguns versículos para você que contradizem isso, mas o mais importante é o que a Miriam leu hoje. Aonde é que Jesus se manifesta? Quando você está sozinho. Onde é que é a promessa dele? É quando você está sozinho ou quando tem mais alguém? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Que a manifestação de Jesus na tua vida se reúna com mais alguém. Se você quiser se reunir com a gente, nós estamos de porta aberta para te receber. Mas se reúna com alguém. Se reúna com alguém. Então, semana passada eu perguntei algumas coisas. Quem era Ezequias? E aí eu respondi, filho de um pai ateu. Era um rei ateu, que não acreditava em Deus. A aplicação para nós
é que mesmo não tendo um pai, uma mãe que nos ensine os caminhos do Senhor, nós podemos e devemos reabrir as portas do nosso templo interior. Depois eu perguntei, o que ele fez? Ele abriu e restaurou as portas do templo. E agora vem a pergunta de hoje, com quem ele fez? E aí, eu preciso pontuar uma coisa para você. Eu posso parar a mensagem se eu disser para você assim, meu objetivo hoje à noite é que você venha trabalhar comigo na casa de oração. Pronto, amém, vamos orar, todo mundo pode ir para casa. Ou tem ainda um salgadinho ali para nós comer mais um pouquinho. Mas o meu objetivo esta noite é te convidar para quê? Para vir caminhar conosco. E eu preciso que você entenda que eu vou construir talvez os próximos 7, 8 cultos em cima da vida de Ezequias. Então, quando eu faço isso, é porque esse é o momento da vida de Ezequias que ele convoca pessoas para trabalharem com ele. Então, se eu estou seguindo a vida dele, eu preciso convidar você. E aí, se a gente lê, eu fiz uma pergunta, com quem ele fez? Versículo 29, 4 diz assim, convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste. Então, a informação, convocou os sacerdotes e levitas. Qual a moral? Você está sendo convocado e diante dessa convocação, você deve ter alguns pensamentos e atitudes genuínos. Então, antes de eu falar dessas atitudes que você pode ter, que seriam praticamente 2, eu quero fazer uma digressão. Eu quero sair do assunto que eu estou falando, voltar lá fora e voltar para essa convocação de que você venha trabalhar conosco. Quando eu te convoco, podem surgir alguns pensamentos na sua cabeça, alguns questionamentos internos, algumas perguntas que você pode se fazer. Eu posso reparar as portas com este grupo? E aí, eu queria colocar para você que, inicialmente, falando em templo interior, que somos nós hoje, antigamente, o culto a Deus era feito aonde? Num tabernáculo, que era uma barraca. Por que o culto era feito numa barraca? Porque o povo estava de passagem no deserto, em peregrinação. Não dava para fazer um templo de pedra, de madeira. Tinha que ser uma barraca. Então, o culto ele era prestado a Deus no tabernáculo. Depois de um tempo, ele foi prestado a Deus. Deixa eu ver se nós temos ali. Aqui tem a imagem do tabernáculo. Então, tinha em volta uma cerca, e o culto a Deus, em vez de ser no Hotel Kennedy, era feito aqui nessa barraca. Depois, o culto, quando o povo para de peregrinar, e eles chegam na Terra Prometida, eles estão assentados, o culto passa a ser feito aonde? No Templo de Salomão, que é essa imagem que você vê aqui. Então, aqui é o Templo de Salomão. O culto não era no Hotel Kennedy. O hotel era onde? Aqui. Aí, depois que o povo pecou, o povo foi espalhado por outras nações, tipo, hoje os judeus moram também, os israelitas moram até em Nova York, e aí nos Estados Unidos, eles passam a cultuar na sinagoga. E aí eles cultuam a Deus numa sinagoga, que é uma igreja, certo? Então, quando eles estão na Babilônia, eles criam a sinagoga para que eles possam buscar a Deus. E aí, só que a gente está num momento de transição novamente. Porque quando Jesus vem, ele tira o culto. Claro que essa aqui é uma sinagoga atual, mas ele tira o culto da sinagoga e ele tira o culto do monte, que era onde a mulher samaritana diz que o povo dela adorava a Deus, e ele tira de um lugar físico e empurra esse lugar para dentro do nosso coração. Em João 4:20 diz assim, a mulher samaritana falando, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, lá no templo, ou na sinagoga. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. É como se Jesus estivesse conversando com o João Marcos e ele falasse assim: João Marcos, não precisa mais ir no Hotel Kennedy. Chegou um tempo em que você vai adorar dentro do teu coração. Você consegue entender? Houve uma transição de um local físico, ele empurra a adoração para onde? Para dentro do teu coração. E aí, eu preciso te perguntar, porque talvez você vai falar: bom, então não precisa mais de igreja. Eu estou lá em casa, eu vou cultuar só a Deus, porque está dentro do meu coração, pode ser num ônibus. Aí, teve alguém que, essa semana, quis me dar um golpe, porque eu estava falando: filho, você está orando, porque você tem 40 minutos para orar quando você vai para a faculdade, mais 40 para voltar. Aí ele falou assim: pai, eu escutei uma pregação uma vez, que o pastor falou que Deus disse para ele que não queria a oração no trânsito, porque a oração no trânsito era só o que sobrava. Deus queria que ele orasse quando parasse de fazer as coisas. Então, por isso que nós estávamos brincando, né? Então, talvez o João possa dizer: eu não preciso ir lá no culto, porque eu já oro todo dia quando eu vou para a faculdade. Não, você precisa. Por que você precisa vir ao culto? Porque Jesus diz que a presença dele se manifesta onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele. Então, embora o culto aconteça sozinho, quando você está sozinho, mas a presença de Jesus se manifesta aqui neste local. Então, o fato de não termos um local, precisar ter um local fixo, não quer dizer que você não precisa se reunir com outras pessoas. Agora, eu li que Ezequias trouxe os sacerdotes. E aí você pode estar dizendo assim: Marcos, quando você fala sacerdote e levita, automaticamente você me incluiu fora dessa. Quando você fala sacerdote e levita, automaticamente você me incluiu fora dessa. Por quê? Eu não sou sacerdote, eu não sou levita e eu não sou homem. Então estou fora. Não. Eu vou te provar que todos que estão aqui, todos, estão convocados para trabalhar conosco. E eu vou lhes dizer por quê. Veja, lá em Êxodo 19:5 e Apocalipse 1:5, diz assim, em Êxodo: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Veja, quando Deus fala isso para Moisés, ele não está falando assim: vai lá para a tribo de Levi, que são sacerdotes, e fala para eles que eles são sacerdotes. Ele fala para o meu povo. Então, o seu Edson, o Robson, nosso amigo Walter, né? Walter, João Marcos, Antônio, Manuel, somos todos sacerdotes. Somos sacerdotes. Querendo ou não, a farda já está em cima de nós. A estola sacerdotal já está conosco. E aí você vai falar: não, Marcos, mas eu quero dizer que eu já estou no Novo Testamento. Então essas coisas do Velho Testamento ficaram para trás. Se você lê Apocalipse, ele diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todo sempre. Amém. Então, eu quero pontuar para você que todos somos sacerdotes. Oi? Referência, Apocalipse, capítulo 1, no versos 5 e 6. Então, você tem 2 textos, e são sintomáticos, porque Apocalipse fala de algo que está para vir, e também Deuteronômio, ele está falando quando eles estão indo, Êxodo, quando eles estão saindo também do Egito, que é uma postura que você está entrando num lugar novo, você tem que entrar como sacerdote. Então, a gente vai avançar. Talvez você possa dizer para mim assim: Marcos, mas eu, mulher, como que eu vou trabalhar? Porque a mulher não pode ter função na igreja. E nós temos essa questão que ela precisa ser estudada com bastante atenção, mas eu queria colocar para você
que você, mulher, tem um chamado para reparar as portas. E eu vou te dar uma base bíblica para isso. Romanos 16, 1 diz assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Quem falou isso aqui? Foi um novato? Paulo. Paulo fala assim, ó, recebam. E ele fala assim, ó, deem a ela toda a ajuda que precisar. Se ela precisar de dinheiro, ela é uma obreira digna do salário. Se ela precisar de atenção, dê atenção. Se ela precisar de estadia, dê estadia. Então, mulher, você que está aqui, você tem um chamado e um comissionamento divino. Então, sim, mulher, eu estou trazendo você para abrir e reparar as portas do templo conosco. Agora, tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, quando a gente lê Mateus 28:16, é que você vem para cá, você adora a Deus, você chora, você sai alegre, mas durante a semana você começa a duvidar. Será que eu sou crente? Será que Jesus me quer mesmo? E eu queria que você lesse Mateus 28:16, que diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Uau! Os caras andam 3 anos com Jesus, vê o cara ressurreto e fala, eu adoro, mas eu duvido. 3 anos com o mestre, eu adoro, mas eu duvido. E aí, o que é interessante é que, mesmo sabendo que alguns duvidaram, porque ele já tinha ressurreto, já era ressurreto, ele fala assim, eu vos envio para fazer discípulo. Então você que duvida, e você fala, Marco, eu estou aqui, mas eu ainda duvido se eu posso fazer. Olha para Jesus. Jesus sabia que teve gente que duvidou, mas mesmo assim ele diz assim, fazei discípulo. Então cada um que está aqui recebe um chamado essa noite para trabalhar conosco. E aí, você que não sabe se deve se juntar a nós, e aí eu quero te convidar a fazer uma pergunta para o Espírito Santo. Sabe por quê? Não é nem por convite meu, por eloquência, pelo meu apelo, pela minha insistência. Lá em, deixa eu ver se eu salvei, Zacarias 4:6 diz assim, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa noite, eu quero pontuar para você exatamente isso. Se pergunte, Senhor, eu vim, eu gostei, eu não sei se gostei, eu não sei se aqui é meu lugar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu devo ajudar eles a reparar a porta do templo? Faça essa pergunta. E aí, antes que a gente comece a orar, nós já vamos estar orando, eu preciso falar para você, Marcos, de que forma eu posso ajudar? Alguns que estão aqui já estiveram comigo, conversando comigo, alguns já estiveram com a Miriam. Nós atendemos muitas pessoas. A Miriam atende muitas pessoas pela internet de vários lugares do Brasil. Só que nós somos uma só carne. Eu não consigo. Quantas vezes as pessoas batem na porta do meu escritório e aí vão lá para ser atendidas por mim? Mas eu posso dizer que meu amigo Robson já me procurou e eu não atendi da forma como ele gostaria de ser atendido. Não foi? Algum momento que você queria orar, queria conversar, eu orei rapidinho e já me livrei de você, não foi? Foi. Você acha que eu fico feliz? Não fico feliz. Então, quando você se pergunta, Marcos, como que eu posso ajudar? Me ajude dessa forma. Diga assim, Marcos, como que faz para que quando você tiver alguém que te procure e você não possa se atender, você passar essa pessoa para mim?
O que eu preciso fazer? Nós temos a recepção. Eu nunca me esqueço, uma vez uma pessoa aceitou Jesus, e aí eu dei um abraço, eu era um rapazote igual o João Marcos, assim, e aí dali uns 3, 4 anos eu fui pregar na igreja onde essa pessoa congregava, e ele veio chorando e falou assim: o dia que eu aceitei Jesus, você me deu um abraço tão gostoso naquele momento, e eu não me lembrava, mas para ele o meu abraço foi impactante. Nós precisamos, a Thalita está ali fora, cuidando das crianças. Nós precisamos revezar, porque nós não podemos aceitar que a tia das crianças fique todos os 4 cultos cuidando da criança e nunca coma. Não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser uma igreja onde haja um revezamento. Mas eu preciso também dizer para você, existe lá no livro de Jeremias um versículo que diz assim: ai, ai, dos sacerdotes que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero curar superficialmente a tua ferida. Eu quero que Deus nos use como igreja para ir lá na tua dor. Ele diz que ele faz a chaga, a ferida, e ele mesmo fecha. E cure isso. Marcos, como que acontece isso? Isso acontece a partir do momento em que nós estamos à mesa, conversando. Uma conversa de 2, 3 horas, à mesa de um café, à mesa lá em casa, na casa de uma pessoa onde você ora, você chora, você abre a Bíblia. Tem muito mais resultado do que você vir aqui à noite e receber a minha oração. Até porque eu preciso confessar algo para vocês. Quando nós viemos para cá para buscar algo de Deus, nós estamos fazendo culto para Deus? Não estamos. Porque eu estou vindo buscar algo de Deus. Deus, eu preciso de um socorro. Ele me socorre. Mas é diferente de eu vir e dizer assim: Deus, essa noite eu vim te trazer algo e depositar aos teus pés. Então, eu quero dizer para você, no próximo culto, nós vamos falar sobre santificação. E por que santificação? Porque o rei Ezequias, ele convida o povo a santificar a si mesmo e santificar o templo. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém verá Deus. Eu escutei essa semana um pregador famoso, ele falando que alguns lugares eles alugam equipamentos, eles abrem uma estrutura muito bonita, com som, com gente cantando, começa um congressão e ali começa uma comunidade. E ele estava falando: nós não queremos que as comunidades nossas comecem desta forma, com congressão, com pregador famoso. Nós queremos com cuidado. Então, por mais que qualquer motivo que fosse, que eu tivesse um apoio de um ministério nos Estados Unidos, que aportasse 50, 100 mil dólares aqui para nós começarmos a igreja, e eu alugasse o local mais bonito, toda a estrutura, sem santificação, Deus não vem. E aí, semana que vem, daqui 15 dias, eu vou ministrar e eu vou trabalhar um pouco desse livro, é o Impacto da Santidade, do Luciano Subirá. Nesse livro, mexeu algo comigo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu sempre olhei a graça do tipo, como algo que me limpava quando eu errava. A graça te perdoa quando você erra. Amém, é isso. Só que a graça é mais do que isso. É uma graça que te capacita a não errar. Uau! É nesse lugar que eu quero que nós cheguemos. É nesse lugar, onde eu falo assim: Senhor, eu, para não errar, preciso de uma provisão tua, de uma graça capacitadora. Senhor, quando eu me encontro com esse cliente, quando eu me encontro com esse parente meu, Senhor, eu peco, Senhor. E depois eu preciso da graça para pedir o perdão. Agora eu quero inverter o processo. Eu quero chegar nesse lugar, e aí o que acontece? Eu já estou engraçado. Engraçado? Acabei de inventar. Eu estou cheio da graça. E aí o que acontece? Eu não peco. É esse lugar. Continuando, eu quero pontuar que nós queremos daí, a partir de janeiro, com a graça de Deus, começar os cursos da UDF.
nós vamos ter mulher única, homem ao máximo, nós queremos fazer os cursos de paternidade, nós queremos trazer para cá, talvez a partir do segundo semestre, o Veredas. Algumas pessoas estiveram lá conosco, o Antônio, o Robson, o Manuel, e nós queremos trazer esses materiais para cá, porque nós acreditamos profundamente que esse ensino continuado produz mudança nas suas vidas. Aqui tem a agenda da sequência, dia 9/12 culto, 16 de dezembro confraternização, 31 de dezembro culto em Joinville, da virada, e dia 14/1 culto novamente. Então, eu queria que você colocasse de pé comigo essa noite e perguntasse para Deus: Deus, como que eu estou hoje à minha disposição para começar a trabalhar na casa de oração? Daqui 15 dias eu não vou fazer esse convite. O convite é hoje. E Deus vai trazer. Se você falar para mim assim, Marcos, tudo que eu quero com vocês é poder caminhar no meio dos meus irmãos, sem me envolver. Tem problema? Não tem. A única coisa que eu vou te pedir, lá em Lucas, também em Mateus, ele fala assim, a seara é grande, poucos os ceifeiros. Então eu quero que você ore, quando você lembrar de mim, da pessoa que te convidou, da Miriam, do João, do louvor, lembrar de nós, fala assim, Senhor, grande é a seara, tem muita gente com problema no relacionamento, tem muita gente com problema te procurando, com depressão, e eles precisam ser uma casa paterna que cuida. Então, Senhor, manda pessoas. Nós estamos numa cidade, São José e Florianópolis, que vem muita gente de fora. Vai começar, Deus vai trazer pessoas de fora que vão nos ajudar. Eu queria que você ficasse de pé comigo, para que a gente possa estar orando. E eu quero orar nessa noite. Por cada um que está aqui. Se você sentiu um chamado e quiser externar isso, levantando a sua mão, se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser falar só você e Deus, fique à vontade, porque eu quero estar orando por você. Pai querido, eu quero te agradecer por esta noite. Senhor, eu fiz um apelo para que as pessoas se envolvam conosco. Eu mostrei que todos os homens são sacerdotes. Eu mostrei que todas as mulheres podem se envolver, Senhor. Nós precisamos, Senhor, Paulo fala que somos um corpo, tem cabeça, tem mão, tem pé, Senhor. E nós temos necessidades a serem atendidas e ajudadas por cada um que está aqui, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que esse apelo reverbere no mundo espiritual, Senhor. Que Tu coloque pessoas em contato conosco, Pai. Que nos ajudem neste lugar de cuidado pessoal, no lugar de cuidado paterno, Pai. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu destes a provisão, Tu deixastes a chave que diz que grande é a seara e poucos os ceifeiros, portanto peçam ao meu Pai e Ele vai enviar. E nós clamamos por isso. Manda obreiros, Pai. Manda obreiros, Senhor meu Deus, mas também levanta dos que já estão aqui. Por tudo quanto tens nos dado, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em um nome de Jesus. Amém e amém.